que moral é essa? Ela pode mudar de lugar para lugar? Como é que é? O que é pecado aqui pode não ser pecado lá? Estamos aqui falando de pecado, e aí fica sempre aquela pecha, né? De que, vocês católicos, vocês cristãos, inventaram essa história de pecado para oprimir as pessoas, né? Para perturbá-las ou para tolher a liberdade delas, né? Então, parece que nós somos aqueles chatos que perturbam as pessoas, que oprimem, que ficam o tempo todo falando de pecado, de certo e errado, de bem e mal, e nós vemos que, na verdade, não é assim, né? Então, eu acho que a questão decisiva aqui é responder a seguinte pergunta: de onde emana a dimensão ética do ser humano, né? Então, em outras palavras, está baseada a dimensão ética na natureza das coisas ou na vontade arbitrária, né? Então, se você considera que é a vontade arbitrária, aí realmente eles estariam certos em nos colocar essa pecha de opressores, de perseguidores ou de aqueles que restringem a liberdade humana. Então, se nós consideramos que os atos que regem a liberdade humana estão baseados numa estrutura natural, né, e essa é a resposta que São Tomás dá, né, porque ele vai dizer que o pecado se baseia num apetite natural por algum bem. E essa palavrinha natural é decisiva. Por quê? Porque o pecado é a apropriação desordenada desse bem. Né? Então, trocando em miúdos, para sair dessas abstrações, pense no seguinte: uma manga, que é um fruto doce apetecível, é um bem. Mas existe um modo certo de fruir da manga. Eu não vou comer a casca, tampouco o caroço. Não vai roubar de alguém? Não, eu vou comer a polpa e também não vou comer 10 mangas, senão eu vou passar mal. Então existe uma reta ordem. tomar leite depois. Também não pode. Como é que é? Não pode tomar manga com leite. Não, isso está proibido, isso é contra a lei natural. Então existe uma reta ordem na fruição dos bens, e essa é a resposta que São Tomás de Aquino dá. As regras morais que regem os atos que emanam da nossa liberdade são determinadas pela natureza das coisas. Não somos nós que fizemos aqui um catálogo de pecados e de virtudes e queremos oprimir as pessoas, né? Então, se nós temos uma natureza comum e nós não somos nominalistas, essa coisa que nos une, essa essência comum que nós chamamos de humanidade, né, que nos torna indivíduos de uma mesma espécie. Essa humanidade, essa essência humana, se ela existe, há necessariamente coisas que são compatíveis com essa natureza e coisas que são incompatíveis com essa natureza. E que são intuitivas, né? Todo mundo consegue intuir isso se estiver minimamente ordenado ali. Exatamente, exatamente. Então, como dizer, nós temos um manual de instruções, nós temos um modo próprio de ser. A nossa natureza, ela comporta um modo próprio de ser. Por exemplo, o pássaro tem a perfeição do voo. Ele pode voar, ele tem asa, eu não tenho. Eu decreto que eu sou um pássaro, vou me jogar do alto do prédio, vou me esborrachar porque eu não respeitei a minha natureza. Mas tem gente decretando que é cachorro aí. Tem gente decretando que é tanta coisa sem ser. E as coisas compatíveis nós chamamos de virtudes, as coisas incompatíveis nós chamamos de vícios. Então, não é nada arbitrário, é da natureza, é o nosso modo próprio de ser e de existir na realidade. Você quer complementar, professor? Não, e vale dizer que, no caso dos pecados capitais, definido o pecado como algo que é contrário à natureza humana, né, como um hábito que, desenvolvido na alma de uma pessoa, a contraria naquilo que ela tem de mais profundo, há uma hierarquia. Há uma hierarquia nessa incapacidade de realizar o próprio bem, e essa hierarquia, a ela nós damos o nome de pecados capitais, né? Caput, capital vem de caput, que é cabeça. Os pecados capitais são como generais de vários outros, nunca estão desacompanhados. E aqui a hierarquia que eu vou apresentar, ela foi manifestada lindamente na Idade Média por Santo Tomás, mas um dos que trouxe à luz antes foi São Gregório Magno, na sua Moralia, um livro importantíssimo para a história do Ocidente. Ele nos diz o seguinte:
há 7 grandes pecados que são capitães de outros, muitos outros, mas há um pecado que está para além de todos eles, ao modo de fonte, de princípio universal, que é a soberba. A soberba é definida como o amor exagerado de uma pessoa à sua própria excelência. Então, a soberba seria o pecado satânico. Lúcifer seria aquele que, ao amar-se desordenadamente, quis governar sobre os inferiores sem submeter-se à ordem da criação, ou seja, sem submeter-se ao superior. E aí, da soberba nascem 3 pecados primeiros meramente espirituais. O que significa dizer, não tem comunhão com o corpo. A pessoa pode ser rica, pobre, alta, magra, gorda, baixa, que são a vaidade, a avareza, e a vaidade aqui chamada em latim de inanis gloriae, né? A glória nanica, a glória vã, né? E vou dizer aqui daqui a pouco os sentidos em que se pode dizer que algo é vão. Então, há uma hierarquia de cima para baixo, as principais só são espirituais, as intermediárias têm certa comunhão com o corpo, como por exemplo, a ira e a assídia. A ira é francamente observável no corpo, né? O sangue ferve, né? E a assídia, mal traduzida por preguiça, é uma indolência espiritual. O homem carcomido por esse pecado, ele tem um ódio à própria excelência que é chamado a realizar na sua vida, e daí, deste estado mental ruim, deletério, decorrem vários outros. E os 2 últimos, que são os que mais têm comunhão com o corpo, são a gula e a luxúria. Então, há uma hierarquia entre os pecados, eles são capitais. Depois, se me permitir, eu vou nomear aqui as filhas de cada um deles. Legal. Mas assim, há neste manual de instruções que está inscrito na natureza humana uma hierarquia no bem e no mal. E se o mal, chamado pecado, é um hábito contrário à natureza humana, a virtude será aquele hábito que, deitando raízes na alma, faz com que a pessoa alcance o máximo de suas possibilidades. Cícero tem uma obra muito conhecida, né, o romano Cícero, De Officiis, né, sobre os ofícios, em que ele diz várias coisas interessantíssimas para a contemporaneidade. Isso aqui é bom deixar registrado, que estamos dizendo coisas atuais. Diz Cícero com as suas palavras: o homem só é o que é quando torna-se o que deve ser. Né? Olhando para o oráculo de Delfos, né, que dizia: homem, torna-te o que tu és. Como alguém se torna o que já é? Uma pessoa se torna o que já é, no caso humano, quando ela passa a ser o que deve ser. E isso só acontece por meio da virtude.